Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, dessa forma, você irá receber as notificações de quando nós postarmos um novo vídeo, uma nova programação. Nós estamos dando continuidade à série de estudos Disciplinas Espirituais. É uma série com 17 capítulos. Nós estamos aí no estudo número 9. Essa série uma série de estudos voltadas aí para pequenos grupos. E hoje nós vamos falar aí a respeito da disciplina da oração. Se você desejar ter esse material, você pode estar pedindo aí para o diretor de pequenos grupos ou o ancião da sua igreja. Ou até mesmo você pode, na descrição do vídeo, tem um link aí, você pode clicar e baixar o material para acompanhá-los. Antes de mais nada, eu convido a vocês para iniciarmos com uma oração. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abençoe a cada amigo, a cada amiga, a cada irmão, a cada irmã que está acompanhando essa programação. Um ótimo estudo. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então nós vamos aí falar aí a respeito do estudo 9, disciplina da oração. Então hoje nós especificamente vamos falar aí a respeito da oração, né? E aí, a pergunta é, em quais momentos da sua vida a oração faz presente? Momentos felizes? Os momentos tristes? Quais são os momentos que ela faz parte aí da sua vida, né? Então, muitas vezes a gente só lembra de orar só quando estamos cheios de problemas, estamos cheios de dificuldades. Então, em quais momentos da sua vida a oração faz parte? Outra pergunta, outro questionamento, né? A oração tem sido constante ou apenas momentânea na sua vida? E aí? Ela tem sido uma constante ou é apenas algo passageiro, algo momentâneo? O que você responde aí? Responde aí pro grupo aí. Oração, ela faz parte do seu dia a dia? Ela é constante? Ou ela é simplesmente esporádica? Acontece uma vez ou outra? Ou só quando a dificuldade bate à sua porta? E qual a importância ou o significado da oração na sua vida? O que a oração significa aí para você? O que ela tem, que ela é importante para você? O que a oração representa para você? É, aí em casa, você que está assistindo, você já orou mais de 10 minutos? Você já tiveram suas orações assim respondidas imediatamente? Algo para a gente parar, pensar, né? Qual tem sido seu principal objetivo ao orar a Deus? Qual é a sua verdadeira intenção quando você ora, né? É, uma vida cristã saudável é aquela qual a oração é como a respiração para o corpo. Ela é imprescindível. Então, por isso que eu estou fazendo esses questionamentos para você, né? Se a oração é algo imprescindível na sua vida, se é algo constante ou se é algo esporádico, né? Uma vida cristã saudável é aquela a qual a oração é como a respiração para o corpo. É imprescindível. Você consegue ficar sem respirar? Pode até conseguir ficar aí por uns 2, 3 segundos. E logo você volta a respirar, né? Não tem como a gente ficar muito tempo sem respirar. E por que, no caso da oração, nós ficamos muito tempo sem orar? Hã? Olha só, é, o cristão que não tem comunhão com Deus e não ora diariamente é um cadáver físico e espiritual no amplo sentido. Tudo que tem a oferecer em sua é sem vida. Então, se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não oro diariamente, como se eu estivesse um morto-vivo, né?
a minha vida é sem sentido. Tudo que eu tenho a oferecer é sem vida. Eu não tenho uma vida de comunhão com Deus, eu não tenho uma vida de oração com Deus. E aí a vida acaba aí se tornando sem sentido, né? Então, a oração é algo fundamental e algo primordial na vida de cada um de nós, de cada cristão. A oração precisa ser usada como uma ferramenta diária para a transformação do nosso caráter e fortalecimento da nossa fé. Muitos acham que levantam cedo, né, no dia a dia, correndo, só falam obrigado, Senhor, pela noite e simplesmente vai embora. Ou então, quando chega a noite, depois do trabalho, fala assim, ó, obrigado pelo dia e acaba aí indo descansar, né? Então, a oração, ela tem que ser algo diário na minha vida, né? Então, ela precisa ser usada como uma ferramenta diária para a transformação e fortalecimento da nossa fé. Quer ter uma vida plena? Tenha uma vida de oração. Quer ter sucesso na vida? Tenha uma vida de oração. Ela não pode ser algo esporádico, né? Não pode ser algo assim sem pensar, né? Ela tem que fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Você pode ficar sem comer, você pode ficar aí alguns dias sem beber água, mas você não consegue ficar muito tempo sem respirar. Da mesma forma, né, você às vezes pode ficar sem ler a Bíblia, talvez você pode ficar até mesmo sem cantar um hino, mas não pode ficar sem orar a Deus. Gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia, nosso tema de estudo hoje, nós vamos pegar dois textos para a leitura. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 22, versículos 40 a 46. Então pegue aí sua Bíblia, nos acompanhe aí na leitura. Mas antes disso, vamos orar novamente. Querido Deus, querido Pai, nós vamos abrir a Tua Palavra e ao abrir a Sua Palavra, possa ser aberto o nosso entendimento e o nosso coração. Abençoe a cada um nesse exato momento. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas, capítulo 22, versículos 40 a 60, diz assim: Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entrei em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí, continuando aí, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que corriam ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22, 40 a 46. A gente vê aí, né, Cristo falando aí com seus discípulos, né, ele saindo ali, que estava em um momento de angústia ali na sua vida, pois ele estava para ser entregue, né, ou seja, entregar a sua vida para um sacrifício para cada um de nós, e aí ele vai e sai a orar, né? Interessante que ele encontra os discípulos dormindo, né? Ele chama eles para, convida eles para orar, e aí depois ele volta e encontra os seus discípulos dormindo. Será que também não é a nossa condição hoje? Será que nós também não estamos sendo encontrados dormindo em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades? Será que nós temos reservado realmente tempo para orar a Deus? E aí Jesus ali vê os seus discípulos dormindo, ele volta ali, mesmo meio agonia, ele ainda continua orando. Eu gostaria que você abrisse agora também a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 10.
Também Daniel era outro, um homem de oração, né? Então, Daniel, capítulo 6, 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, do seu Deus, como também, como também antes costumava fazer. Aqui nós vemos Daniel também, depois que foi dado o edito ali que ninguém podia orar durante um mês. Daniel olhou assim e falou: Não, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Porque isso aí era algo prático na vida dele. Ele se tornou. É uma disciplina que Daniel tinha desde sua infância. Então, ele orava 3 vezes ao dia. E mesmo com risco de perder a vida, ele ainda continuou orando. Então aí a gente vê dois textos, né? No primeiro texto, o anjo foi enviado para confortar Jesus no momento de angústia ali, então ele orando ali, então um anjo vem e consola ele para que ele continuasse firme na, na sua missão, né? De entregar a sua vida em sacrifício de cada um de nós, e aí ele orava mais e mais intensamente. Você vai olhar, vai verificar aí nos versículos da Bíblia, aí você vai perceber que Jesus estava constantemente em oração. Ele não saía para a sua lida sem antes orar. E também quando ele terminava ali de atender as pessoas, você vai notar também aí nos evangelhos que Jesus também retirava-se para orar. Ele não saía para missão antes de orar, antes de renovar as suas forças com Deus, de pedir a direção de Deus. Interessante que Cristo, né, precisava constantemente de estar em comunhão com o Pai para poder cumprir a sua missão. E dirá de nós, meros pecadores, para que também nós não necessitamos constantemente do poder de Deus, né? Cristo ali tinha constantemente comunhão com Deus. E aí você vai perceber que ele orava de madrugada e saía e estava em oração. Quando ele voltava, terminava as suas atividades, você vai encontrar Jesus em oração, porque nós muitas vezes levantamos e não oramos, já saímos correndo para o nosso trabalho, ou quando nós voltamos, né, do nosso trabalho, também muitas vezes nem sequer oramos, né, nós sentamos ali no sofá e ali ficamos, e às vezes até adormecemos. A gente também precisa entender o que é uma oração, né? O que é oração para você? O que ela significa para você? Então, a primeira coisa a gente tem que entender que a oração ela tem muitas finalidades. E uma delas é, em primeiro lugar, a oração não é mágica. Então entenda, a oração ela não é mágica. Uma espécie de palavra ou gesto que garante o resultado que esperamos. Muita gente pensa dessa maneira. Eu vou orar e logo serei respondido. Tem momento, tem a hora certa, né? Deus vai responder às nossas orações. Dependendo das nossas necessidades, dependendo da ocasião, Deus vai atender. Mas a primeira coisa, tem que entender que a oração não é mágica. Não é uma espécie de palavra ou gesto que garante o resultado que esperamos. Quando nós reduzimos a oração à mera mágica, nós trivializamos Deus, criamos uma imagem, um conceito de uma caricatura de Deus. Olha só, né, quando a gente pensa que eu vou orar e no estralar de dedos, né, a minha oração vai ser atendida. Não, por quê? Nós temos essa ideia de mágica, né? Eu vou orar e logo vai acontecer. Não. A oração vai acontecer sim, querido, mas de acordo com a vontade de Deus. Quando reduzimos a oração a mera mágica, nós criamos uma caricatura e um conceito de Deus. Nós fazemos como se Deus fosse uma caricatura, né? Só para atender os nossos desejos, as nossas vontades. Então, primeira coisa, a oração não é mágica, certo? Outra coisa importante aí,
A oração é um processo de comunicação de mão dupla. Não é aquele monólogo onde que só uma pessoa fala, né? Muitas vezes a gente fala, só vai despejando e aí muitas vezes nem damos ouvido ao que Deus tem para nos dizer. Então a oração é um processo de mão dupla, né? Uma comunicação de mão dupla. Olha aí o que Davi fala em Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico o quê? Esperando. Então de manhã, Deus ouve a minha voz, ali eu apresento a minha oração e aí eu fico esperando Deus falar comigo, ou seja, me dar a resposta. A oração é uma conversa com Deus que requer tempo e disposição. Então, não é em 5 minutos, não é 1 minuto ali correndo. Obrigado, Senhor, pela noite. Fui. Obrigado, Senhor, pelo dia e vou dormir. Quanto tempo você gasta orando a Deus? A sua oração, ela tem sido constante ou ela tem sido meramente um ritual? A oração deve ser uma conversa com Deus e ela requer tempo e disposição. Então, não adianta ali. A gente sabe que a oração não tem eficácia, mas Deus ele não quer quantidade, quer qualidade. Ele quer o seu tempo, ele quer a sua disposição, ele quer que você faça, conte para ele, né? Abra o seu coração. Precisamos dedicar tempo de qualidade e quantidade à oração. Nesse processo, certamente nossa disposição será melhorada. Só assim teremos condições de discernir a voz de Deus. É necessário dedicar tempo, e tempo com qualidade. Não é 1 minuto e já estou saindo. Não, eu estou falando, insistindo em 1 minuto, mas a oração ela vai requerer de nós tempo. Muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa correria, nós não achamos tempo para falar com Deus, para conversar com Deus. Nós precisamos parar, orar e ouvir o que Deus tem a nos dizer através da sua resposta. Quanto tempo você tem orado por algo na sua vida? Você tem orado, tem desistido, tem insistido? O problema é que muitas vezes nós temos aquele dilema, né, que nós não consigo orar por muito tempo, 1 ou 2 minutos são suficientes, não tenho mais assunto para isso. Isso aí é muitas das conversas de alguns, né, de alguns cristãos que falam assim, mas eu não tenho assunto para falar com Deus, eu não consigo ficar mais tempo conversando com Deus. Talvez possa ser a sua realidade, talvez seja a nossa realidade, né? E muitas vezes o que falar com Deus, né? O que falar para Ele, o que apresentar a Ele. Interessante que quando você vê um amigo, a gente fala de muitas coisas, de vários assuntos, e quando eu vou ter um encontro com Deus, quando eu vou falar com Deus, eu não consigo. As palavras somem, o assunto some, e às vezes a gente só fica pedindo, não que seja errado isso, mas Deus, ele vai atender suas orações, ele vai atender seus pedidos, mas ele também quer saber como está a sua vida. Como que foi o seu dia? Foi bom, se foi ruim? Obrigado, Senhor, pelo dia. Mas se o seu dia foi ruim, brigou lá com o patrão, brigou com a esposa, e aí você chega lá e fala: obrigado, Senhor, pelo dia. Que dia que foi para você? O dia foi terrível, então, Senhor, o dia hoje não foi legal. Briguei com a minha esposa, briguei com meu filho, perdi meu trabalho, estou triste. Então, se você fosse falasse com um amigo, você ia falar pessoalmente para ele o que tinha acontecido, mesmo sem o seu amigo perguntar e por que com Deus é diferente, por que a gente não consegue fazer isso, né? Então, isso é comum para muitos dos cristãos enfrentar esse tipo de dilema, né? Essa angústia aí, né?
A oração deveria se sustentar num diálogo baseado na palavra de Deus. Leia um versículo e ali conversa com Deus. Senhor, o que o Senhor quer me dizer através desse versículo? E aí começa a meditar, começa a pensar naquele determinado versículo, né? Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através disso? E aí Deus vai te responder através da oração, através da sua palavra, através do seu. Mas para isso requer o quê? Tempo. Tempo para ouvir a voz de Deus, né? E Jesus se valeu do braço forte da oração nos momentos mais difíceis da sua vida. Porque ele tinha certeza que ao orar estava falando com aquele que o poderia lhe socorrer e confortar. Né? Constantemente a gente vai encontrar Jesus orando a Deus, falando com ele. Então ele recorria ao braço forte da oração. E recorria à oração. E não saía sem orar. Porque ele tinha certeza que ao orar, ele estava falando com aquele que lhe poderia socorrer e confortar. Muitas vezes nós vamos procurar um amigo, alguém para poder nos confortar, para poder nos ajudar. Não é errado isso, mas muitas vezes as pessoas não podem ajudar. Às vezes elas não têm nem o que falar para a gente. Sabe, queridos? O único que pode, entende os nossos problemas, as nossas dificuldades, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele conhece as nossas dificuldades, ele sabe das nossas angústias. Mas ele quer que você e eu, que nós compartilhemos com ele, que nós façamos da oração um braço forte, pois ele está disposto a nos atender. E ele pegou, enviou ali os anjos ali para confortar a Jesus em meio à angústia. Ele também vai enviar anjos poderosos para se sustentar no meio da angústia. Ele também, assim como Daniel orava 3 vezes correndo o risco de... Ele também foi salvo por Deus. Mesmo que você tenha passado por tantas dificuldades, Deus vai enviar um anjo para te socorrer. Sabe por quê? Ele te ama. Mas para isso a gente tem que ter uma vida o quê? De comunhão, uma vida de oração. Lembrando que a oração não é simplesmente uma mágica, não. Também não é um monólogo. A oração é onde eu converso com o meu Criador. Eu ouço o que eu tenho, o que ele tem para me dizer. Deus está ali atento, ouvindo cada uma das nossas palavras, cada uma das nossas intenções. Ele quer participar da nossa vida. Ele quer fazer parte do nosso viver. As provas não vai transformar ninguém no verdadeiro cristão. Nós vamos ter provas, vamos passar por dificuldades. As provas, elas simplesmente revelam os verdadeiros cristãos. E o verdadeiro cristão segue a Cristo. Nós vamos passar por provas, nós vamos passar por dificuldades. E isso aí não vai me dizer, não vai me transformar em cristão. Mas ela vai revelar quem realmente eu sou. Eu sou um homem ou uma mulher de oração. Eu sou um jovem de oração. Ou se simplesmente eu me entrego às dificuldades, se eu me entrego aos problemas. Então, as provas não transformam ninguém. Ela não vai te transformar, mas ela vai revelar o verdadeiro cristão que você é. Se você é um homem, uma mulher, um jovem de oração, as provas vai revelar isso. As provações vai revelar. Cristo estava em meio a uma crise, Cristo estava em meio a uma dificuldade, e o que ele fazia? Você vai encontrar ele ali no Getsemane orando, clamando: Senhor, se for possível, afasta esse cálice de mim, mas faça a tua vontade. Oração. Este é o segredo da vida do verdadeiro cristão. Se eu não tiver uma vida de oração, eu sou simplesmente um morto, né? A nossa oração, né, a minha, a sua, a nossa oração precisa ser tão intensa que destrua a nossa dependência própria e nos faça depender unicamente daquele que sabe o que é melhor para cada um de nós. A minha e a sua oração, ela tem que ser intensa e destrua a nossa dependência de nós mesmos. Muitas vezes nós
sentimos que somos dependentes de nós mesmos. Então nós temos que deixar de lado o nosso eu e depender unicamente daquele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim. Mas para isso, a nossa vida de oração tem que ser uma vida plena. A nossa oração não pode ser meros momentos, raros momentos, mas tem que ser uma constante. Daniel orava de manhã, de tarde e à noite. Crie uma rotina, crie uma forma de orar. Né? Muitos ficam questionando, eu só devo orar de joelho, eu devo orar de olhos abertos. Queridos, a oração é você e Deus. É importante ter oração em família? Importante. É importante ter oração junto com a igreja? É importante. Mas é fundamental que você e eu, que nós tenhamos um momento de oração a sós com Deus. Você precisa orar sozinho e com Deus. Cristo falou, quando for orares ao teu Deus, entra no teu quarto em secreto, e em secreto o teu Deus te atenderá. Você vê aí a importância que Cristo mostrou para os discípulos, a importância de orar sozinho. Né? O fariseu ali estava ali orando, batendo no peito, dizendo, Senhor, eu sou melhor, que eu devolvo os meus dízimos, que eu faço isso, eu faço aquilo, que eu não sou pecador. Enquanto que o publicano falava, humildemente, ele nem olhava para cima, ele falava, Senhor, eu sou pecador. Ele reconhecia a dependência dele, ele sabia que ele era um pecador, ele reconhecia isso, e ele estava se derramando aos pés de Cristo. É essa que deve ser a nossa vida, a nossa atitude, né? Derramar as nossas petições para quem vai resolver os nossos problemas. Somente Deus vai resolver os nossos problemas. Devemos depender unicamente. Nossa oração precisa ser tão intensa que destrua nossa dependência própria e nos faça depender unicamente daquele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ele quer que você e eu nos tornemos homens e mulheres de oração. Ele quer que você tenha, ele quer que nós, tenhamos uma comunhão diária com Ele. Quer que nos acheguemos a Ele através da oração. Podemos ficar sem comer por alguns dias, podemos ficar sem beber água por alguns dias, mas a gente não consegue ficar sem respirar por mais que 5 segundos. A mesma coisa deve ser com a oração. Você pode até negligenciar a leitura da Bíblia, pode até negligenciar ali, louvar a Deus, mas não podemos negligenciar a oração, pois a oração é o respirar da alma. Deus ali ele vai ouvir as suas orações. Muitas vezes dá a impressão que a oração não passa do teto. Mas, queridos, saiba que Deus está atento à oração dos. Deus está atento às suas orações. Ele quer ter um encontro com você de manhã, tarde, noite. Deus quer ter um encontro com você todos os dias através da oração e através do estudo da palavra. Quanto mais oração, mais poder. Quer ter uma vida vitoriosa? Dobre os joelhos e ore a Deus. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, querido Pai, muitas vezes temos negligenciado a oração. Que o Senhor possa nos ajudar a orar, a ter assunto para falar contigo através do estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa colocar as palavras no nosso coração e o desejo de orar cada vez mais a Ti. Abençoe a cada irmão, a cada irmã que está assistindo a este vídeo, que eles também possam sentir o desejo no seu coração de orar cada vez mais a Ti, e nos tornemos homens e mulheres de oração, e que a nossa oração nos torne mais dependentes de Ti,
deixamos a nossa dependência somente em tuas mãos. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Você e eu, que nós possamos ser homens e mulheres de oração. Eu espero vocês no próximo estudo e até lá. Até o próximo estudo.